Bom dia, Deus nos abençoe, mais um dia aí na presença do Senhor, mais um dia que Ele nos deu. Hoje nós fechamos o livro de Esther. Como eu falei, eu gosto de ler textos independentes, naqueles textos que Deus vai me falando ao coração quando eu vou fazendo a minha própria devocional. Mas o livro de Esther para mim é tão apaixonante que eu resolvi seguir o livro, não capítulo a capítulo, mas seguindo o que Deus vai falando no meu coração. E hoje nós vamos fechar o livro com os capítulos 8, 9 e 10. Amã ganhou o seu convite, todo feliz, mas Esther ganhou a batalha. Era uma luta contra um inimigo que se levantou contra o povo de Deus, que queria exterminar ele, contra ela versus Amã, Esther versus Amã. Mas ela venceu a batalha, porque ela conseguiu mostrar ao rei quem era o inimigo dela, o que na verdade Amã estava tramando, o abuso da autoridade, porque se a gente for olhar, foi isso que aconteceu. Amã estava com abuso de autoridade dentro do cargo que ele tinha dentro do rei. Ele era um rei de confiança e ele estava se sentindo a última, como dizem, né? A última bolacha do pacote. Então Esther venceu a batalha, Amã morreu. Mas ela precisava vencer a guerra, porque o perigo dos judeus ainda estava iminente. O que ela poderia fazer? Então, diante de todo esse contexto, né, Amã morreu. No versículo 2 do capítulo 8 fala assim: tirou o rei o seu anel, que tinha tomado a Amã, e o deu a Mordecai. E Esther pôs Mordecai como superintendente da casa de Amã, ou seja, Mordecai acabou ficando no lugar de Amã. Ele agora era aquele em que o rei confiava. Só que, como a guerra ainda não estava vencida, Esther se lançou aos pés do rei com lágrimas e chorava e implorava para que o rei revogasse a maldade que Amã tinha feito. No versículo 5, o rei, que na verdade ainda quer saber o que acontece. Então, no versículo 5, depois que o rei estende novamente o cetro, porque é aquela coisa, sempre para se falar com o rei, o rei tinha que chamar, né? Acontece o seguinte: ele perguntou e ela respondeu ao rei o que ele ainda poderia fazer por ela. Ele disse: se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, e se essa coisa é reta diante do rei, e se nisso lhe agrado, escreva-se para que revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o Agatita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mordecai: eis que eu dei a Esther a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto intentaram ater os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e que com o seu anel se selam, não se podem revogar. Ou seja, agora eles estavam no mato sem cachorro, olhando pelas nossa visão física, sem saber o que Deus teria. Nós falamos assim: pronto, lascou, agora não tem mais o que fazer, não se pode revogar um decreto do rei. Como que a gente vai agir? Mas Deus estava na frente, eles oraram, eles jejuaram, e Deus vinha dando estratégia em cima de estratégia no desenrolar da história. Então o que eles fizeram? Eles criaram um decreto em que todos os judeus de todas as províncias do rei, se não me engano 27, eu já não me lembro mais, mas se não me engano são 27, poderiam se defender dos inimigos deles, daqueles que iriam se levantar e intentar contra a vida dos judeus.
Então agora o decreto é um decreto novo. Vocês podem se defender. Eles vão tentar te matar, mas vocês podem se defender. É interessante, né? Porque a gente pensa assim. O decreto do rei foi feito, não podia revogar, teve que ser feito um novo decreto. Então a gente acredita, pelo menos na minha cabeça, eu pensaria o seguinte: bom, se teve um decreto, não pode revogar, mas o rei está dizendo que eles se podem defender, então isso quer dizer que na verdade nunca era para ter sido atacado. E Amã morreu por isso, quem fez o decreto morreu por isso. Então eu não vou mais atacar aquele povo. Eu penso assim, né? Depois que foi feito o decreto, Mordecai sai da presença do rei. E aí eu achei super interessante a forma como Mordecai sai. Porque Amã em nenhum momento se descreveu a forma como Amã estava. Tanto que o Amã, quando achou que ia ser exaltado, ele queria as vestes reais. Né? Aquela que eu brinquei, né? Um momento de... brincando um momento de ser rei, né? Alguns momentos de ser rei, meu sonho, ou então alguma coisa como meu sonho de ser rei, né? No versículo 15, 16, 17 fala o seguinte: então Mordecai saiu da presença do rei com vestes real azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura, e a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Diferente de Amã, que não mostra nada disso, eu fico imaginando como Amã era visto pelo povo. Né? O povo não devia gostar muito dele, afinal de contas, era um homem arrogante, era um homem que queria que os outros se curvassem. Você vê que essa ordem nem foi dada. Ou seja, dá a entender que Mordecai não queria ser exaltado, porque ele sabia o lugar dele. Quando nós temos Deus, quem tem que ser exaltado na nossa vida é Deus, não a gente. Então, eles partem para... o decreto vai embora e a galope. Como eu disse, eu pensei que jamais os judeus seriam novamente atacados, porque afinal de contas, o raciocínio era aquele: Amã foi morto, Amã fez decreto. Mordecai está vivo, foi exaltado no lugar de Amã, e fala para que os judeus podem se defender e matar aqueles que querem matar eles. Então, peraí, então o decreto de Amã não era um decreto bom, eu não vou seguir por essa linha, não vou atacar mais. Mas infelizmente, quando os inimigos se levantam, eles continuam intentando contra nós. O inimigo não vai embora porque a gente acha que ele foi embora. O inimigo é inimigo e ele vai utilizar qualquer brecha dada a ele para intentar contra as nossas vidas. Qualquer brecha dada a ele para intentar contra as nossas vidas. E eles foram contra os judeus. É interessante porque no capítulo 9, nos versículos 2, 3 e 4, fala o seguinte: porque os judeus nas suas cidades e em todas as províncias do rei Assuero se ajuntaram para dar cabo daqueles que procuravam o mal, e ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes da província e os sátrapas e os governadores e os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mordecai. Porque Mordecai era grande na casa do rei e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele se ia tornando mais e mais poderoso. Agora a gente tem, diferente do que a gente viu no desenrolar da história de Amã, Amã estava sozinho, com estratégia, movendo-se para matar um povo. Mas você realmente não vê
os príncipes estarem junto com Amã nessa guerra. A guerra era somente de um inimigo, Amã. Agora não, agora todos os nobres, príncipes, oficiais do rei estavam ajudando os judeus. Então agora eles tinham o rei ao lado deles. Mordecai era reconhecido como alguém poderoso, alguém, e com certeza, como vai demonstrando aqui a questão de Mordecai e de outros servos que a gente Deus levantar, o poder dele não vinha dele, vinha de Deus. Então eles se tornavam benignos e justos e o povo reconhecia. Não era Amã, agora veja, Amã forçava o respeito. Mordecai, o respeito vinha do povo pelos feitos que ele fazia, por ele ser um servo de Deus e agir corretamente. Porque não adianta a gente berrar, eu sou o servo de Deus, mas não agir como tal. Nessa guerra toda, na cidadela de Suzã morreram eles fazem muito essa separação. Morreram 800 inimigos, mais, aí vem a separação, os 10 filhos de Amã, que foram inclusive pendurados nas forcas. Falando em forcas, lembra que eu fiquei devendo para vocês a medida do côvado? O côvado é referente respectivo a 0,66 metros. Então, eram 50 côvados a forca, ela media 33 metros. Foram feitas 30 forcas e os 10 filhos de Amã ficaram pendurados ali para mostrar a decadência do inimigo, do inimigo do povo de Deus. Então, o que acontece? Foram 800 mais 10 e nas províncias todas foram 75 mil inimigos que caíram. Foram aniquilados. No final de tudo, lá no finalzinho do capítulo 10, está escrito assim: pois o judeu... Não, tá aqui. Capítulo 2. Quanto aos mais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, o rei exaltou, a quem o rei exaltou, né? Porventura, não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Ou seja, os feitos de Mordecai foram tão grandes que eles, inclusive, estavam no livro nos livros medos e persas. Gente, foi incrível, ele foi parar no livro de outra cultura que não era deles. Agora vamos trazer para a nossa vida. Quando os inimigos do Senhor, que são nossos inimigos quando nós estamos servindo a Deus, cumprindo os seus mandamentos, se levantam contra nós, nós temos batalhas a vencer até que a guerra final seja vencida. Primeiro motivo que a gente vai vencer essa guerra: jejum e oração. E na oração pedindo as estratégias ao Senhor que durante todo o processo. Não ser orgulhoso, não ser arrogante, não usar de abuso de autoridade. Cumprir o que Deus tem, esperar Deus lhe exaltar. E no final de tudo, ainda que entendendo que a palavra de Deus é imutável. Lembra da revogação do rei? A palavra de Deus é imutável. Lá no início da criação, quando ele criou Adão e Eva escolheram sair da presença de Deus, o que aconteceu? Nós fomos lá condenados a morrer, a ter a morte eterna por causa do pecado. Ok. Não podia mais se revogar, porque a palavra de Deus é imutável. Mas houve um novo decreto.
O decreto novo para nós qual foi? A morte de Jesus na cruz, na qual o seu sangue nos lava e redime de todo pecado. Somos rendidos pelo Senhor. Nossos inimigos ainda vão levantar, mas o Senhor é conosco. É Ele que nos exalta, é Ele que nos livra, é Ele que nos guarda. Se você não tem vivido essa experiência na sua vida, acredito eu que já esteja passado. Eu costumo dizer o seguinte: se você está com Deus na sua vida, mas ainda não sabe muitas coisas, está na hora de dobrar o seu joelho no chão, buscar Ele e entender o que tem acontecido a você. Mas se você não tem Deus ainda na sua vida, não tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eu acredito piamente que está na hora de você ter uma experiência com Ele. Por que você não tem essa experiência com Deus? Mal não lhe fará. Quer experimentar? Se você quer hoje entregar a sua vida a Jesus, seja você uma pessoa que nunca experimentou, uma pessoa que já experimentou e largou as práticas, porque achava que aquilo ali naquele momento não era mais para você. Vamos fazer uma oração? Uma oração em que você pode devolver a sua vida a Deus, colocar a sua vida na mão dele e esperar que o mais ele fará. Não estou dizendo que agora tudo vai ficar bom, porque muitas vezes parece que as coisas vão ficar um pouquinho piores, mas você vai ter algo no seu coração que você não tem, a paz que excede todo entendimento. Você vai ter a salvação em Cristo Jesus, você vai ter a vida eterna. Então vamos orar. Deus maravilhoso, eu entrego nas tuas mãos a vida das pessoas que estão assistindo agora. Seja em que momento for, que elas possam experimentar, entregar a vida delas diante de ti. Se possível, vocês que estão assistindo, se possível, façam agora, repitam comigo essa oração. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a ti. Eu entrego a minha casa, a minha vida, os meus bens, a minha família a ti. Peço-te que me ajude. Peço que eu aprenda a ser rendida ou rendido a ti. E eu te peço, no nome de Jesus, que me ensine a ser verdadeiramente um servo ou uma serva tua. Deus, em nome de Jesus, abençoa cada um desses que ouviu essa oração. Cada um desses que fez essa oração. Toca no coração deles, Deus, pois a tua palavra diz que a sua palavra não volta vazia. Antes ela cumpre o objetivo na qual ela foi. E se o objetivo foi de salvação, que ela traga salvação. Se foi de reconciliação, que ela traga reconciliação. Mas que ela seja cumprida. Abençoa cada um de nós, Pai, nesse dia. E eu te agradeço no nome de Jesus. Bom dia a todos, que Deus nos abençoe. E lembre-se, nada é fácil, mas é conquistado dia a dia no poder do joelho no chão e na oração. Agradeçam também. Um abraço, bom domingo, Deus abençoe.